Olá pessoal, hoje vamos começar com algo muito perigoso, os padrões de beleza. Então, antes de vocês. Fique à vontade, curta o vídeo e inscreva-se no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar um zumbido suave de fundo. E vamos lá! Vamos embarcar juntos nesta jornada de hoje à noite. O caso de amor de Home com as loiras não começou em um salão de beleza. Começou em um campo de batalha. Quando as legiões romanas marcharam para o norte, em direção a Gália e a Gerânia, elas esperavam encontrar bárbaros cobertos de lama. O que eles realmente encontraram foram homens e mulheres altos, com pele pálida como mármore e cabelos da cor da luz do sol. Os romanos, que passaram séculos aperfeiçoando a arte da arrogância, de repente descobriram algo que não tinham cabelo loiro natural. Para um soldado romano, essas tribos do norte eram aterrorizantes e fascinantes. Eles gritavam, bebiam em crânios, e de alguma forma, ela ainda conseguia parecer irritantemente radiante enquanto fazia isso. Relatos de as linhas de frente parecem menos despachos militares e mais colunas de moda cheias de inveja. O inimigo tem cabelos dourados. Pare. Ele brilha na batalha. Pare. Envie água sanitária logo. A admiração se transformou em um negócio. Toda a guerra deixa para trás despojos, e para Roma, isso agora incluía cabelo. Escravistas e comerciantes de perucas começaram a coletar mechas loiras de escravos derrotados. Mulheres germânicas lavavam, perfumavam e vendiam roupas nos movimentados mercados de Roma. Era a antiguidade. A primeira marca de luxo do mundo, uma loira bárbara autêntica. Ter uma dessas é imperdível. As perucas se tornaram o símbolo máximo de status. As esposas dos senadores desfilavam em meio ao mármore. Pátios com cachos dourados que antes pertenciam a alguém que tentou matar seus maridos. A moda em Roma era sempre um pouco irônica e, ocasionalmente, beirava os crimes de guerra. Os pobres tentavam acompanhar as tendências. Claro. Aqueles que não podiam comprar cabelo importado recorriam a descolorantes caseiros feitos com cinzas, vinagre e pelo de cabra. Gordura, uma combinação que prometia beleza, mas resultava em uma guerra química no couro cabeludo. Grafites antigos sugerem a. Os resultados variaram de um ouro radiante a um desespero irregular. Como era de se esperar, Roma. Os poetas tinham opiniões. Oi nunca se contentava em perder um escândalo. Adorado e ridicularizado. Mulheres loiras. Ele as chamava de sedutoras, mas enganadoras. Basicamente, a antiga versão de Eu não confie em garotas com mechas. Os moralistas se juntaram às reclamações de que as mulheres romanas estavam abandonando a tradição em prol da vaidade nórdica, o que, convenhamos, era verdade. Mas, por outro lado, o mesmo acontecia com as mulheres romanas. Todos os outros. E assim, num glorioso ato de roubo cultural, Roma decidiu que o cabelo loiro, antes bárbaro, selvagem e estrangeiro, agora era sofisticado, romano e divino. Era um império em forma folicular. Porque nada diz que conquistamos. Você gosta bastante de usar a cabeça do seu inimigo como penteado. Para a elite romana, essas perucas eram mais do que moda. Elas eram troféus. Você não estava apenas usando um penteado. Você estava vestindo a vitória. A esposa do senador, com seus cachos loiros importados, estava mandando um recado. Meu marido mata bárbaros e eu os visto. A sutileza não era exatamente o forte de Roma. As perucas variavam de acordo com o status social. Os baratos eram grosseiros e cheiravam levemente a desespero. Os caros vinham do norte, cuidadosamente selecionados. Mulheres. Cabelos virgens de primeira qualidade,
como se poderia dizer, se alguém não tivesse alma. Ricas. Os romanos os guardavam em caixas de marfim como relíquias sagradas, ao lado de suas joias e objetos de decadência moral. Havia também homens que experimentei. Alguns senadores usavam perucas loiras para esconder a calvície porque nada demonstra mais domínio sobre o mundo conhecido do que fingir ser um jovem de 20 anos da Gália. Outros tingiram seus cabelos grisalhos com as mesmas misturas que as mulheres usavam, geralmente resultando em uma cor laranja e levemente inflamável. Os poetas, previsivelmente, se divertiram muito com isso. Os jovens zombavam dizendo que metade das mulheres em Roma tinham cabeças de germânicas, mas corações romanos. Era para ser um insulto. Eles interpretaram como um elogio. A ironia, claro, era que enquanto as mulheres romanas estavam ocupadas copiando seus cativos do norte, enquanto esses mesmos bárbaros achavam os romanos ridículos. Cabelos loiros eram naturais para eles, não um símbolo de status. Enquanto isso, em Roma, havia se tornado a maior demonstração de riqueza e roubo. A moda como conquista, a beleza como propaganda. Só em Roma um escalpo podia servir como símbolo de status social. Nem todo romano tinha dinheiro para comprar uma peruca feita com o couro cabeludo de um bárbaro derrotado. Para os menos afortunados, ou seja, qualquer pessoa que não fosse casada com um senador ou imperador, havia outra maneira de ficar loira. Guerra química auto-infligida. Manuais de beleza romanos ofereciam dezenas de opções. Receitas para conseguir aquele tom dourado tão desejado. Infelizmente, nenhuma delas envolvia segurança. As mais comuns. A fórmula era uma mistura deliciosa de cinzas de madeira, vinagre, gordura de cabra e enxofre. Um aroma descrito por um poeta como perfume do arrependimento. Funcionava queimando os cabelos até que se rendessem. As mulheres sentavam-se ao sol, com a cabeça besuntada nessa pasta escaldante, na esperança de ficarem divinas, mas acabavam parecendo espantalhos chamuscados. Alguns até importaram da Alemanha um pó chamado safo, que diziam clarear o cabelo. Sem dor. Não funcionou. Só custou mais caro. Sendo os romanos quem eram, isso só tornou a tradição mais popular. Mulheres ricas competiam para veja quem consegue atingir o tom de loiro mais claro sem que o couro cabeludo desabe completamente. O visual se tornou muito popular. Que falhas no couro cabeludo eram consideradas um pequeno inconveniente, prova de que você estava comprometido com a beleza. Banhos públicos eram cheio de mulheres fofocando sobre quem tinha o melhor cabeleireiro, cuja peruca estava torta e quem tinha um leve cheiro de cabra. Os cabeleireiros eram tratados como milagreiros, e alguns se tornaram pequenos celebridades. As melhores conseguiam descolorir o cabelo sem causar danos visíveis, uma habilidade rara no mundo todo. Sem luvas nem consciência. Claro, os homens tinham opiniões. Os poetas romanos adoravam elogiar donzelas de cabelos dourados e, ao mesmo tempo, zombar delas por usarem tintura. É o truque mais antigo do manual da misoginia. Invente um padrão e depois insulte as mulheres por tentarem se adequar a ele. Oi. A eterna paqueradora alertava os amantes para evitarem a falsa loira. Naturalmente, esse conselho veio de um homem que certa vez foi exilado por comportamento inadequado. Enquanto isso, o cheiro de enxofre queimado e o cheiro de vinagre pairava pelas ruas de Roma como um sinal invisível de ambição. Cada cabeleira brilhante tinha uma história, geralmente envolvendo um leve envenenamento e vários dias de dor de cabeça. Era vaidade, devoção e guerra química em sequência. Em uma só. O preço da beleza em uma cidade onde a aparência importava mais do que o conforto, e onde a moda era literalmente um esporte de contato. Se houve um homem na Roma antiga que realmente compreendeu o caos de ambição loira, era Oi, poeta, fofoqueiro e autoproclamado especialista sobre romance, beleza e mais decisões. Numa cidade onde todos fingiam ser
Virtuoso e fracassado de forma espetacular, Oi se destacou ao admitir isso. Sua ars Amoria, a arte de amar, era menos um poema e mais um guia para flertar. Sedução e insinceridade estratégica. Naturalmente, ele tinha pensamentos sobre cabelo. Cor. Segundo Ovídio, nada chamava mais a atenção de um homem do que cabelos dourados, mas... Além disso, nada revelava a falsidade de uma mulher mais rápido do que as falsas. Ele adorava loiras, só não as que... Trabalhou duro para isso. Um homem clássico. Em um de seus muitos versos contraditórios, ele elogiou as ondas douradas que ofuscam o sol, apenas para em seguida fazer um alerta. Mas se elas vierem de uma garrafa. Cuidado. Tradução: dele adorou o visual, mas não o esforço. É a versão romana antiga de o eu gosto de garotas naturais. Sabe, daquelas que passe 3 horas com uma aparência natural. A verdadeira genialidade de Oi foi que ele se transformou. A hipocrisia romana transformada em poesia. Ele zombava das mulheres por pintarem o cabelo enquanto escrevia versos sobre o quão irresistíveis elas se tornavam com a tintura. Ele zombava da vaidade, mas dependia dela para se inspirar. Ele era essencialmente o I de Roma. Primeiro influenciador de beleza, postando conselhos em forma de versos, provavelmente enquanto evitava ex-namoradas no fórum. Mas o humor não era bem visto pela polícia moral. Augusto, o imperador que tentou fazer Roma, pura novamente, considerou as escapadas românticas de Oi pouco patrióticas. Após algumas piadas picantes demais, nossa blogueira de beleza poética foi exilada para os confins do império, onde, tragicamente, havia muito menos loiras. Mesmo no exílio, ele não conseguiu resistir. Ele continuava escrevendo cartas para Roma, descrevendo com saudade as moças de cabelos dourados da cidade. Quase dá para imaginar como seria. Imagine-o contemplando a neve nos Balcãs, pensando que tudo seria melhor se alguém por perto tivesse uma casa decente. Peruca. O exílio de Oi provou 2 coisas. Primeiro, os padrões de beleza podiam te matar. E segundo, em Roma, até os poetas eram escravos da moda. Eles a ridicularizavam, a veneravam e, no fim, sofreram por ela. Se alguém conseguisse transformar uma beleza em algo extraordinário, seria outra história. Essa tendência na política estatal foi influenciada por Poeia Sabina, a segunda esposa do imperador Nero. Uma mulher cujos passatempos incluíam luxo, intrigas e sobreviver mais tempo do que a maioria dos outros amigos de Nero. Pompeia não nasceu loira, mas logo entendeu que, em Roma, o dourado era a cor da divindade, e se os deuses não distribuíam sombra naturalmente, ela daria um jeito. Sua pele era pálida, seus olhos penetrantes, e seus cabelos, cortesia de tinturas importadas, perucas, possivelmente, paciência divina. Brilhava como a luz do sol, filtrada através de um vinho caro. Os escritores romanos adoravam sua beleza e eles a desprezavam por isso, o que geralmente era um bom sinal de que ela estava fazendo algo certo. Tácito, sempre rabugento, descreveu-a como belíssima além de qualquer medida, mas corrupta até a medula, o que se traduziu. Em linguagem de historiador, significa, ela estava incrível, e eu estou louco por isso. Os rituais de beleza de Poeia tornaram-se lendários. Dizem que ela tomava banho em leite de burra e usava pérolas dissolvidas em vinagre, e possuía perucas suficientes para iniciar uma pequena rebelião. Seu cabelo era sua coroa, um emblema de status, sedução e uma guerra política sutil. Cada cacho dizia: eu controlo o imperador e você não faça isso. Sua influência se espalhou rapidamente. Em poucos meses, metade de Roma estava tentando para copiar o visual dela. Pele pálida, cabelos dourados e uma expressão que dizia: viu. Arruinaram 3 homens antes do almoço. As lojas estavam repletas de pós clareadores, perucas importadas e espelhos de bronze. A cidade tinha um leve cheiro de vinagre, enxofre e ambição. Mas ser elegante em a Roma de Nero era perigosa.
Um dia você é a imperatriz, ditando tendências. Em seguida, seu marido ordenará sua morte porque você criticou o fato de ele ser um mentiroso. Segundo a lenda, Nero golpeou Poeia num acesso de fúria, pondo fim à sua vida. Embora algumas fontes afirmem que foi um acidente doméstico, que em romano significa não queremos falar sobre isso. Mesmo após a morte, ela permaneceu um ícone. Estátuas dela a mostravam com longos cachos loiros e serena. E intocável. A mulher que definiu a beleza romana sobreviveu ao seu império em mármore e mito. Poeia não apenas se rendeu à platina. Ela a transformou em arma. E tipo. Tudo aquilo que Roma amou demais, teve um fim belo e catastrófico. Roma tinha um talento especial. Ela conseguia transformar tudo o que conquistava em um ícone da moda, até mesmo as pessoas que insultava. Os germanos e gauleses passaram décadas sendo chamados de selvagens pelos poetas romanos. No entanto, seus cabelos se tornaram o máximo do luxo. Item. A civilização, ao que parece, era apenas uma questão de quem usava o couro cabeludo de quem. Oh! A ironia não passou despercebida. Para o moralista romano médio, essa eterna espécie de homem que desaprova tudo. Cabelo loiro representava a corrupção, decadência moral e uma preocupação. Grande influência alemã. Para a mulher romana comum, representava o esplendor. Era um paradoxo cultural. Em perfeito estilo romano. Cabelo loiro era bárbaro, mas irresistível. A mesma cor que antes significava incivilidade, agora significava riqueza. Sedutoras, possivelmente perigosas. Foi a mesma lógica que as tornou assim. Adoração aos deuses gregos após a conquista da Grécia. Dominação por meio da imitação. Todo poeta e filósofo tinha uma opinião. Sêneca, o defensor do estoicismo em Roma, provavelmente dava palestras sobre o mundo interior. Virtude enquanto olhava com desaprovação para os reflexos no cabelo de alguém. Juvenil reclamou que estrangeiro. A moda corrompe a virtude romana. Mas, se você ler nas entrelinhas, perceberá. Ele notou a presença de muitas loiras em sua vizinhança. Até mesmo Properteu, o pessimista romântico. Alertou que as mulheres loiras eram sereias enganadoras, o que soa suspeitosamente como se ele tivesse sido dispensado por um. Enquanto isso, a elite romana transformou o bárbaro em alta costura. 1. A esposa do senador, usando uma peruca dourada, não estava sendo rebelde. Ela estava demonstrando poder. Ela estava dizendo, meu marido conquista nações, e eu me visto de acordo com isso. Seu cabelo. Ela não era loira porque queria parecer estrangeira. Era loira porque podia se dar a esse luxo. Claro, os bárbaros não se importavam. Não estavam lendo poesia romana. Estavam ocupados demais incendiando fortes e vivendo como alforriados em Roma. Pesadelos. Enquanto Roma discutia sobre a cor do cabelo, a Germânia afiava espadas. Isto era o cerne da hipocrisia romana. Eles amavam a beleza das pessoas que desprezavam, roubavam sua imagem e a chamavam de refinamento romano. Era a moda como conquista, a transformação máxima da brutalidade em elegância. Então, sim, em Roma, ser loira significava ser bárbara, mas isso não as impedia de descolorir os cabelos, comprar perucas do norte e fingindo que a cor era nativa. No fim das contas, nada era mais romano do que roubar o que não se podia obter naturalmente. Crescer. Roma, como de costume, encontrou uma maneira de transformar a vaidade em teologia. Se alguém quisesse descolorir o cabelo, os deuses teriam que concordar. E assim aconteceu. Na arte, na literatura e na imaginação, os romanos gradualmente começaram a dar ao seu deidades repaginadas. Vênus, deusa do amor, que na mitologia grega era morena e de pele oliva. De pele descolorida, evoluiu lentamente para uma loira radiante. Estátuas e afrescos a mostravam com
Cachos iluminados pelo sol, divinos, radiantes e convenientemente alinhados com o que quer que fosse. Era um dos assuntos mais comentados no fórum naquela semana. A lógica era simples. Se as loiras eram bonitas, então a deusa da beleza precisa ter cabelo loiro. Aprovação divina alcançada. Sem conselho, sem votação, pura manipulação cultural em nível cósmico. Logo outras figuras seguiram o exemplo. Ninfas, musas e as donzelas míticas começaram a aparecer em tons dourados. Até mesmo Apolo, o deus dourado, tinha a pele dourada. O deus da luz foi usado como justificativa. Veja, os deuses preferem o ouro. Era teologia através do marketing. O panteão de Roma transformado em uma revista de moda celestial. Claro, nem todos concordavam. Convencidos. Alguns moralistas da velha guarda argumentavam que o cabelo escuro representava virtude, disciplina, modéstia e retidão. Valores romanos. As loiras, por outro lado, representavam tentação, luxo. E tardes passadas sem fazer absolutamente nada de produtivo. Em outras palavras, o paraíso. Ainda assim, a mensagem persistiu. Cabelos dourados eram cabelos divinos. Templos até vendiam produtos para clarear a imagem. Amuletos e óleos que prometem iluminar o espírito e os cabelos. Imagine tentar rezar enquanto a mulher ao seu lado, perguntam se sua cor é natural. A tendência chegou a um ponto tão absurdo que algumas mulheres afirmaram ser nascida loira, uma impossibilidade biológica no clima de Roma. Mas a verdade era flexível quando se tratava de moda. Os homens escreviam versos para suas amadas sobre cachos dourados pelo sol, omitindo cuidadosamente o fato de que a maioria desses cachos eram removíveis. Os deuses não se importavam. Roma era barulhenta, decadente e fiel. Apenas para manter as aparências. Se Vênus tivesse que mudar a cor do cabelo para agradar a cidade, que assim fosse. Afinal, a divindade em Roma funcionava como a política. Quem tivesse a aparência certa recebia adoração. No fim das contas, não foram os deuses que abençoaram as loiras. Foram as loiras que reinventaram os deuses. Roma não apenas tingiu os cabelos. Ela tingiu o céu. Era apenas uma questão de tempo. Antes que os homens ficassem com ciúmes. Roma pode ter construído um império, mas não resistiram a um bom espelho. Depois de décadas zombando das mulheres por buscarem o visual dourado, os homens romanos decidiram que também queriam. Gostariam de se assemelhar aos senhores da Guerra do Norte, sem o congelamento e o paganismo. Tudo começou com os jovens e vaidosos. O mesmo tipo de homens que passavam mais tempo untando os cabelos do que polindo suas armaduras. Soldados retornando da Germânia. Eles se gabavam não apenas das vitórias, mas também da cor do cabelo do inimigo. As mulheres de lá, um soldado provavelmente disse, parecia a própria luz do sol. E de repente, todos os barbeiros romanos estavam receber pedidos suspeitos que começavam com hipótese em como se poderia aliviar isso. É claro que os ricos deram o exemplo. Homens ambiciosos começaram a clarear os cabelos usando o mesmo enxofre e gordura de cabra. Misturas como suas esposas. Os resultados foram variados. Algumas ficaram douradas e triunfantes. Outros pareciam pão queimado. O cheiro de vinagre e ego impregnava o ar. Até mesmo os mais velhos. Os estadistas também entraram na onda. A calvície era o grande temor dos romanos, um símbolo visível de mortalidade e vileza perdida. Júlio César, notoriamente, vasculhou o que? O pouco cabelo que lhe restava estava ali, tentando fingir que não o estava perdendo. Se fosse peróxido. Se existisse, ele teria mergulhado a cabeça na banheira antes de cada sessão do Senado. Os barbeiros se tornaram politicamente importantes. Como filósofos. Eles ouviam senadores discursarem sobre honra enquanto aplicavam pó de cabelo alemão importado, basicamente. Água sanitária antiga.
Não apenas clareava os cabelos, como também destruía o orgulho. Como era de se esperar, os moralistas entraram em colapso. Os homens estão se tornando mulheres, exclamaram eles, enquanto se isso não acontecesse desde a invenção do vinho. Mas a vaidade, assim como o império, é contagiosa. Em pouco tempo, até os gladiadores começaram a descolorir os cabelos cacheados para atrair admiradores nas arquibancadas. Nada expressa melhor a fúria masculina do que reflexos dourados brilhantes sob a luz das tochas. Na época do imperador Comeldus, a beleza havia se tornado performance. O campo de batalha e os budos eram. Havia uma grande concorrência entre os teatros, e todos queriam brilhar, literalmente. Os romanos haviam conquistado o mundo, mas a verdadeira guerra acontecia sobre suas cabeças. Na cidade que reivindicava a virtude. Vinha da disciplina, metade de seus cidadãos se banhava secretamente em vinagre apenas para parecerem mais bárbaros. E isso, em resumo, é a masculinidade romana. Sandálias de couro, orgulho inabalável e um leve aroma de enxofre. Todo império acaba descobrindo como transformar o pecado em espetáculo. E Roma, sempre a mais ambiciosa, fazia tudo melhor do que ninguém. No auge do império, o cabelo loiro não era apenas elegante. Era publicidade. Eis que surgem os cortiços. Os elegantes, escandalosos e profissionais da vida noturna romana que pagavam impostos. Muitos deles eram estrangeiros. Gauleses, alemães, sírios, mulheres trazidas para Roma pela conquista e pelo capitalismo. Seus cabelos, naturalmente mais claros que os das mulheres romanas, chamavam a atenção imediatamente. Quando sua profissão dependia disso. Ao ser notado, o cabelo cor de luz solar era o equivalente antigo a um letreiro de neon piscando ou disponível esta noite. Em breve, até mesmo os cortisanos nascidos em Roma começaram a descolorir os cabelos para combinar, não necessariamente porque queriam parecer bárbaros, mas também porque funcionava. Os mais ricos importavam perucas de verdade da Germânia. Os mais pobres corriam o risco de sofrer queimaduras químicas. A luz tênue dos lampiões de Sabura. O bairro nobre de Roma. Todos pareciam divinos. De qualquer forma, não demorou muito para que as mulheres respeitáveis entrassem em pânico. Você poderia. É sempre possível saber quem visitou a farmácia errada quando a esposa de um senador aparece de repente em público com um tom de loiro suspeitosamente novo, fruto de sua devoção religiosa. Da noite para o dia, a cor do cabelo se tornou um campo de batalha moral. As loiras eram consideradas sensuais. Ousado e pouco confiável, o que, naturalmente, fazia com que todos secretamente desejassem ser como ele. Poetas e satíricos aproveitaram a oportunidade. Juvenile, o eterno reclamão, escreveu que se podia identificar uma prostituta pelos seus cabelos loiros. Ele disse isso como um insulto. As mulheres romanas interpretaram isso como pesquisa de mercado livre. O templo permaneceu cheio, os salões de beleza continuaram movimentados, e a hipocrisia permaneceu intacta. As mulheres de cabelo loiro platinado até se tornaram ícones culturais. Algumas eram tão famosas que homens escreviam poemas para suas perucas. Outras organizavam salões onde senadores e poetas debatiam filosofia entre as recargas de vinho. Alguns até conseguiram acumular fortunas que sobreviveram aos homens que as pagavam. Elas não eram apenas sobreviventes. Eram empreendedoras numa época em que a moralidade vieram com um preço. E, no entanto, a sociedade ainda os condenava enquanto copiava seus modelos e estilo. Os mesmos senadores que aprovaram leis de modéstia eram frequentemente encontrados à noite sob o cachos dourados das mesmas mulheres que essas leis visavam. Roma adorava moralizar através de hidratar durante o dia e a noite. E nada capturou isso melhor do que suas cortisanas loiras, as verdadeiras deusas da hidratação. Contradição. Todas as tendências em Roma acabavam por se deparar com o mesmo obstáculo, os moralistas.
Esses eram os estraga-prazeres profissionais da antiguidade, senadores idosos, filósofos amargos e qualquer pessoa cuja vida social. A vida havia expirado mais ou menos na mesma época que a República. No momento em que o cabelo loiro se tornou. Eles estavam na moda e declararam que a própria civilização estava em perigo. Para eles, cabelos descoloridos. Não era apenas vaidade, era rebelião. Roma, alegavam, estava sendo corrompida por caminhos estrangeiros, o que foi uma declaração ousada de homens usando sandálias gregas, citando filósofos gregos, e bebendo vinho egípcio enquanto bradava sobre pureza. Poeta juvenil, eterno santo padroeiro de as mulheres loiras, mal-humoradas e acusadas de serem enganadoras, lascivas e moralmente falidas, o que na sociedade romana significava. Eles eram interessantes. Ele reclamava que as mulheres passavam mais tempo em frente ao espelho do que em templos. Uma descoberta chocante que, de alguma forma, ainda se aplica aos influenciadores 2 milênios depois. Em seguida, vieram os políticos. Leis morais foram promulgadas para restaurar a virtude romana tradicional. As mulheres eram. Eles foram aconselhados a manter a modéstia, evitar o luxo e, definitivamente, não usar cabelo de alemães mortos na cabeça, o que naturalmente fez com que todos quisessem fazer isso ainda mais. Cada decreto do Senado era seguido por um aumento nas vendas de perucas. Nada vende como isso. Desaprovação. O pânico se espalhou pelas ruas. Maridos culparam a tintura loira pelos problemas conjugais. Ruína. Os sacerdotes alertavam que cabelos dourados atraíam a inveja de Vênus. Escritores conservadores afirmavam que a queda de Roma não viria de bárbaros às portas, mas de loiras no quarto. Não está claro se eles temiam o castigo divino ou apenas que suas esposas se divertissem mais. Mas aqui está o coisa. Roma vinha roubando a cultura de outros povos desde o princípio. Os deuses eram gregos, sua arte era etrusca e seus penteados eram alemães. Quando eles gritavam sobre influência estrangeira, o que realmente queriam dizer era: odiamos não ser os primeiros. A moral da história. O pânico não conseguiu absolutamente nada. É claro que Roma continuou a branquear, a morrer e importando perucas às toneladas. A cidade que dizia odiar o excesso era viciada nele, empoada, perfumada e perfeitamente hipócrita. No final do século, o pânico havia passado e as loiras ainda estavam radiante. Porque em Roma, nada durava para sempre, exceto as tendências da moda e a ironia. No início do Império Romano, o cabelo havia se tornado mais do que moda. Era política. Existiam leis para tudo. O que você podia vestir, com quem podia casar, quanta joia podia ostentar e se. O Senado poderia ter descoberto como regulamentar isso, provavelmente dependendo de quão loira você fosse. Em público, os políticos pregava a moderação, o nobre ideal romano de modéstia, disciplina e gravidade. Em privado, suas esposas encomendavam perucas alemãs importadas em grandes quantidades. Cada loira no fórum era uma declaração política silenciosa. O dourado pálido significava riqueza. O cobre significava ambição. Escuro demais, conservador, claro demais, escândalo. Era democracia para a tintura de cabelo, ditadura para todo o resto. A elite usava a beleza como arma, como se fosse lei. Imperatrizes e mulheres nobres competiam pela supremacia, não por meio de debates, mas sim por meio de nuances de ouro. Quem brilhasse mais? Quem brilhasse mais com a tocha ganhasse a hierarquia social naquela semana. Alguns até mudaram tons estrategicamente usados. Mais escuros para luto, mais claros para sedução. Em algum lugar intermediário, quando os boatos circulavam, era menos sobre romance e mais sobre imagem, o que ironicamente. Isso descreve perfeitamente a política romana. Até os homens participavam do jogo. Senadores zombavam. Mulheres por vaidade, enquanto secretamente contratam barbeiros para retocar seus cachos antes de discursos importantes. Os mesmos homens que
Davam sermões sobre virtude, passavam horas arrancando cabelos grisalhos com pinças de prata. Alguns até tingiam os próprios cabelos. Cabelo loiro, insistindo que era para os deuses. Claro, Janus. Mas nada dividiu Roma como a questão das loiras. Para os moralistas, era a morte da tradição, um símbolo de corrupção estrangeira. Para os aristocratas, era a própria elegância, a prova de que até mesmo a beleza bárbara podia ser conquistada e domesticada. Para o cidadão comum, era apenas mais uma coisa que os ricos. Arruinado. A cor do cabelo tornou-se sinônimo de classe, virtude e vício. Cabelo escuro significava linda. Loira significava perigosa. Mas o perigo, como Roma bem sabia, era viciante. No primeiro século, era possível atravessar a cidade a pé e decifrar toda a sua estrutura social apenas observando nas cabeças das pessoas. Cada cacho, peruca e fio empoado contava uma história de ambição, luxúria ou pura sobrevivência. No império que governava o mundo, o verdadeiro, a batalha não era travada com espadas. Era travada em frente ao espelho. Se Roma tinha um símbolo nacional, mas não seria a águia. Seria uma peruca loira. No auge do império, o cabelo havia se tornado um produto de exportação, uma indústria e, ocasionalmente, um crime de guerra. O comércio de perucas era tão vasto que existiam cadeias de abastecimento inteiras apenas para satisfazer a vaidade romana. Os cabelos loiros vinham principalmente da Germânia, onde as doações raramente eram voluntárias. Os cativos eram tosquiados como ovelhas, seus cabelos vendidos a mercadores que os lavavam, perfumavam e enviavam para Roma em feixes. Foi o primeiro caso registrado de capitalismo imperial impulsionado pelos folículos de outras pessoas. Uma peruca realmente fina podia custar mais do que uma pequena fazenda, que, aliás, era frequentemente como foi pago. Os aristocratas ostentavam sua autenticidade com cabelos que antes gritou em outro idioma. Possuir um não tinha a ver com beleza. Tinha a ver com propriedade. Roma não apenas conquistava pessoas. Ela as dominava. As classes altas competiam pela textura mais macia e pelo tom mais claro. Dizem que a esposa de um senador mandava suas escravas polirem sua peruca diariamente com azeite e vinho, porque o cabelo bárbaro deve aprender o refinamento romano. Isso não é metáfora. É uma citação real de uma mulher que teria sido uma influenciadora de estilo de vida assustadora. As perucas não eram exclusivas das mulheres. Atores as usavam no palco. Gladiadores também. Em apresentações cômicas. Alguns homens até tingiam perucas de tons mais escuros para disfarçar as calvícies. Um senador calvo comprando uma peruca fez da cabeça de uma mulher bárbara. Isso não é apenas moda. É arte performática. Inevitavelmente, Roma tentou regulamentar. Foram promulgados decretos proibindo o luxo excessivo, o que, em tradução livre, significava você está gastando mais com o seu dinheiro. Mais do que o orçamento de todo o meu exército. Naturalmente, ninguém deu ouvidos. Quando chegou a hora. Até mesmo os estoicos tinham seus pontos fracos, desde perucas até outros tipos de roupas. No século II, já existiam diversos tipos de perucas. Bairros em Roma dedicados a cabelos, estilistas, fabricantes de perucas, tintureiros e comerciantes que conseguiam combinar o tom do seu couro cabeludo com suas ambições políticas. A cidade fervilhava de fofocas, perfumes e ambição disfarçada de cachos loiros. Roma pode ter governado o mundo com suas legiões, mas conquistou a moda com tesouras. Cada peruca era uma vitória silenciosa, um monumento portátil ao império, à vaidade e à eterna arte romana de transformar o sofrimento alheio em estilo. Todo império eventualmente desaparece, e em Roma, até mesmo as tendências de cabelo tiveram seu declínio. No século III, a obsessão pelo loiro, que havia consumido o Batous e o Budões finalmente começou a perder o seu brilho.
Os cachos dourados que antes simbolizavam sedução e superioridade começaram a se sentir bem. Parte disso era prático. A economia romana estava em ruínas. As fronteiras estavam se desfazendo. Importar produtos autênticos era essencial. Os penteados alemães se complicaram quando os alemães estavam ocupados invadindo suas fronteiras. É difícil manter o foco quando seu império está em chamas. A moda, assim como o poder, segue quem está vencendo. Com a mudança do comércio para o leste, o gosto também mudou. De repente, a elite romana descobriu. Eles próprios fascinados pela beleza exótica e sombria da Síria, do Egito e da Pérsia. Pele morena, perfumes intensos e cachos negros tornaram-se o novo padrão. Uma sutileza. Talvez seja essa a mensagem. Já roubamos loiras o suficiente. Vamos diversificar. Claro. Alguns fanáticos se recusavam a ir embora. Ainda era possível avistar uma ou outra esposa de senador agarrada à sua loira. Usar uma peruca como se fosse a última tocha da civilização, o equivalente antigo a usar um Gucci da temporada passada em um evento. Funeral. Os poetas zombaram deles impiedosamente. Ela ainda usa alvejante, escreveu como se Roma já não era pálida o suficiente. Brutal. O mercado de perucas secou. As receitas químicas para branqueamento ainda eram conhecidas, mas caíram em desuso. Após séculos de enxofre, gordura de cabra e... Em meio ao pânico moral, o ar da cidade finalmente passou a cheirar um pouco menos a vinagre queimado e mais a desespero. Mas o fim da era loira não se resumiu apenas a uma mudança de gosto. Refletiu uma transformação mais profunda. Roma já não era mais um conquistador confiante exibindo seus troféus. Era um império cansado, frágil, incerto e voltado para si mesmo. A vaidade exige estabilidade, e o século III não tinha nenhuma das duas. Na época do imperador Diocleciano, até mesmo as leis contra a vaidade haviam sido revogadas. O luxo parecia sem sentido. Não havia luxo suficiente para ser proibido. A loira de Roma. O sonho se tornará cinzento, literal e figurativamente. Mesmo assim, a lembrança persistia. Estátuas. Afrescos e poesia preservaram o mito da divindade de cabelos dourados. E embora os potes de corante estavam vazios, mas a ideia de que poder e beleza eram da mesma cor nunca morreu de verdade. Simplesmente ficou às escuras por um tempo, aguardando o renascimento para redescobrir a água sanitária. Roma pode ter caído, mas sua vaidade sobreviveu como uma peruca bem preservada em um túmulo lacrado. Impérios desmoronam, línguas morrem, as religiões evoluem. Mas o mito da deusa loira. Aquele tinha a vida eterna. Quando a Europa finalmente saiu da Idade das Trevas, alguém desempoeirou alguns livros romanos. Afrescos e disse, sim, isto. Vamos fazer isso de novo. Renascimento. Os artistas, sempre fiéis a ideias antigas disfarçadas de inovação, ressuscitaram o ideal romano de loira. Vênus reapareceu na tela, radiante de pele dourada pálida, repousando sobre conchas e com uma aparência suspeitosamente bem condicionada para uma mulher nascida da espuma do mar. O nascimento de Vênus de Buccelli poderia muito bem ter sido intitulado O Retorno do Padrão de Beleza Romano. A Igreja, que antes condenava a vaidade, silenciosamente mudou de tom. Santos, anjos e Madonna começou a aparecer com cabelos loiros brilhantes. A divina havia ficado platinada. Deus, ao que parecia, tinha excelentes habilidades. Gosto. Nos manuscritos medievais, Eva, a primeira pecadora da humanidade, era geralmente morena, enquanto Maria, a redenção da humanidade, muitas vezes brilhava com seus cabelos loiros. Sutil. Certo? Mas não era só religião. Em toda a Europa, cabelos dourados se tornaram sinônimo de pureza, graça e moralidade. Superioridade. As mesmas características que os romanos outrora associavam aos seus cativos germânicos. A história não apenas se repete, ela se reinventa.
O mito da beleza romana migrou ao norte, infiltrando-se silenciosamente na corrente sanguínea da arte e da identidade ocidental. Enquanto isso, artistas e poetas continuavam alimentando a fantasia. Mulheres loiras simbolizavam divindade, amor e perfeição inatingível. Enquanto as morenas, ela conseguiu o papel de uma tempressa misteriosa, ou provavelmente uma bruxa. Era a mesma coisa. A hierarquia que Roma inventou, apenas pintada com uma iluminação melhor. Ironicamente, poucas dessas loiras renascentistas eram naturais. Assim como suas antecessoras romanas. As mulheres nobres descoloriam os cabelos com enxofre, cinzas e luz solar, aquecendo o couro cabeludo sob o sol da Toscana em nome da nobreza. De santidade. Os métodos não haviam melhorado, apenas o marketing. Os romanos poderiam ter. Embora tenham desaparecido há 1000 anos, sua influência ainda brilhava em cada retrato dourado e salão perfumado. Eles conseguiram o impossível. Colonizaram a própria beleza. Porque, enquanto o Império de Roma desmoronou em pó, mas sua ideia do que era o divino continuou brilhando, eterna, dourada e simplesmente um pouco falso. No fim das contas, o caso de amor de Roma com as loiras não tinha realmente a ver com cabelo. Era sobre poder. Aquele tipo de poder que brilha na superfície enquanto algo mais sombrio se agita por baixo. Cada cacho, cada peruca, cada caldeirão de enxofre borbulhando em um pátio era um ato de imitação, inveja e império. Os romanos não queriam apenas parecer bonitos. Eles queriam possuir a beleza. E quando não conseguiam criá-lo naturalmente, importavam-no, conquistavam-no e usavam-no na cabeça como um coroa da vitória. O cabelo loiro tornou-se um símbolo do passatempo favorito de Roma, transformando o que era estrangeiro em romano. As mesmas mãos que construíram estradas e aquedutos estavam ocupadas mexendo água sanitária e gordura de cabra, desesperados para imitar justamente as pessoas que chamavam de bárbaras. Nunca foi apenas vaidade. Foi roubo de identidade em escala civilizacional. O Império não se expandiu apenas geograficamente. Expandiu-se também esteticamente. Ter a aparência romana era personificar a dominância, e personificar a dominância era ter a aparência que Roma definia para o poder. Esta semana, de certa forma, a febre das loiras revelou tudo sobre o Império. Sua insegurança, sua ambição e sua gênio da hipocrisia. Roma ostentava a virtude moral enquanto buscava o luxo, roubava a dos conquistados enquanto, roubando o estilo deles, construíram monumentos à disciplina enquanto promoviam orgias em torno do delineador. Era uma sociedade aterrorizada com a decadência e obcecada pela juventude, pureza e espetáculo. Soa familiar? Mesmo hoje, essa mesma ilusão persiste. O ideal romano, belo, impecável, radiante, ainda. Sua influência persiste na arte, na moda e no cinema. Talvez tenhamos trocado enxofre por vinagre para tinturas e filtros de salão, mas o sonho permanece o mesmo. Tomar emprestada a beleza de em outro lugar, podemos chamar de nosso. Então, será que os antigos romanos gostavam de loiras? Absolutamente. Eles os amavam da mesma forma que os impérios amam tudo, gananciosamente, temporariamente, sem autoconsciência. Por um tempo, cabelo loiro significava poder, perfeição e favor divino. Depois, significava decadência, corrupção e excessos. Mas, apesar de tudo, a mensagem permaneceu a mesma. A beleza nunca foi apenas sobre atração. Era uma questão de controle. E, como Roma provou, às vezes os mais brilhantes. O brilho pertence a uma civilização pouco antes de ela ser consumida pelas chamas. Imagine-se em uma colina varrida pelo vento na antiga Grã-Bretanha. O ar está denso de o cheiro de terra úmida e fumaça de lareiras distantes. Um toque de corneta ecoa pelo ar. O vale, e da névoa surgem os celtos. Seus cabelos brilham com lima, espetada e selvagem como a juba de alguma fera indomável.
Seus corpos, nus, ferozes e cintilantes, estão cobertas por padrões azuis ondulantes que parecem quase vivos sob o pálido sol do norte. Estas são as Picti, como os romanos os chamavam, o povo pintado. Para os forasteiros, o azul. A tintura era bárbara, uma tentativa selvagem de intimidação. Mas para os celtas, era algo muito diferente. Mais profundamente, um ato de fé, beleza e desafio. O pigmento veio de Isatartis Tintoria, mais conhecida como W. Uma planta resistente esmagada, fermentada e transformada em uma rica pasta de índigo. Aplicada na pele, dizia-se que endurecia o espírito. E invocar os deuses. Alguns acreditavam que os desenhos conferiam proteção na batalha, enquanto outros diziam que eram talismãs de identidade, sigilos vivos esculpidos não em pedra, mas em carne. Cada espiral, cada linha carregava um significado. Algumas espiralavam como galáxias, simbolizando renascimento eterno. Outros formaram nós e figuras de animais. Lobos, bois, corvos. Emblemas sagrados de força e astúcia. Os guerreiros se pintavam diante combate, não por vaidade, mas como um ritual de transformação. Assim que o azul tocava sua pele, eles deixavam de ser agricultores ou caçadores mortais. Eles se tornaram instrumentos dos deuses, a personificação da fúria ancestral. O efeito sobre os inimigos era devastador. Soldados romanos escreveram com espanto e repulsa sobre esses guerreiros nus, cujos gritos ecoavam em meio à névoa e ao sangue. Sua pele brilhava como safiras vivas. Lutar contra um celta era enfrentar não um homem, mas um espírito, uma criatura divina selvagem que se fundiu com a própria terra e o céu. Mas, além da guerra, essas marcas carregavam orgulho. Para os celtas, o corpo era um símbolo de status. Tela sobre a qual a própria vida foi pintada. Cada cicatriz e espiral, um testemunho de sobrevivência e identidade. Num mundo de tribos invasores, as tatuagens azuis sussurravam uma única verdade. Nós ainda somos aqui, e não desapareceremos. Antes mesmo de os celtas tocarem numa espada ou pintarem seus corpos de azul, eles se envolviam em eles mesmos em cores. Através das colinas enevoadas da Gália, Irlanda e Britânia, homens e mulheres das tribos usavam tecidos tão vibrantes que os escritores romanos os descreveram com inveja e perplexidade. Estas não eram túnicas sem graça ou simples peles. As roupas celtas eram uma explosão de estilo. De padrões, xadrezes, listras e quadriculados tecidos com lã tingida. Cada tonalidade representando clã, posição social ou espírito. Para os celtas, a moda não era vaidade. A identidade se tornava visível. A lã era sua tela e a natureza, sua paleta. Eles usavam plantas, raízes e minerais para criar tons de vermelho profundo a partir da matéria, e verdes do musgo, os roxos da urze e os amarelos do açafrão. O brilho de uma capa era sinal de orgulho. Parecer desinteressado era uma espécie de preguiça espiritual. O manto do chefe poderia cintilar com fios dourados presos no ombro com um broche de bronze reluzente, enquanto os guerreiros usavam capas forradas de pele, tanto para se aquecerem quanto para intimidarem. Até mesmo as pessoas comuns se preocupavam em se apresentar como parte da tapeçaria viva do mundo. Suas vestes eram esvoaçantes e soltas, compostas em camadas e desenhadas para permitir movimento. As túnicas chegavam aos joelhos nos homens e aos os tornozelos para as mulheres. As capas eram presas não apenas para proteção, mas também para drama. Um turbilhão de cores ao vento podia anunciar o status de alguém muito antes. A voz de alguém podia. Cada padrão contava uma história de família, tribo ou dos deuses que eles servido. O famoso brat celta, uma capa retangular de lã, era essencial. A sua identidade como a espada ou a harpa. Os estrangeiros viam selvageria. Os celtas viram harmonia. Cada nó e listra ecoava os ramos sinuosos de sua arte.
Espirais esculpidas em pedras, o ciclo infinito da vida que elas representavam. Para eles, a beleza era uma ordem divina, e vestir-se com ousadia era uma forma de adoração. Suas roupas, assim como suas tatuagens, confundiam a linha entre o sagrado e o cotidiano. E quando pintavam sua pele, coberta de manchas, os padrões frequentemente refletiam seus desenhos tecidos, como se seus próprios corpos tivessem se tornado parte deles. Do mesmo tecido vivo. Na cultura celta, vestir-se ou pintar-se era ser conhecido, carregar seu mundo na pele. Se o tecido falasse de tribo e cor, o metal era a linguagem do orgulho da seita, marcando o espírito. As joias não eram mera decoração. Eram status, proteção e fé forjados no fogo. Arqueólogos ainda não conseguem compreender completamente. Palestras, pulseiras e broches de túmulos. Suas curvas elegantes, seus desenhos intrincados o suficiente para rivalizar com qualquer outro artesão grego. No entanto, esses ornamentos reluzentes eram distintamente celtas, ousados, orgânicos e repleto de movimento. O torque era o mais sagrado de todos, um torque espesso e aberto. Colar feito de bronze, prata ou ouro torcido. Era usado por chefes, guerreiros e às vezes, até mesmo por nobres deuses em escultura. Usar uma era declarar-se parte de uma linhagem divina, um ser mais próximo do outro mundo. O peso em volta do pescoço não era apenas físico. Era simbólico do dever e poder. Algumas conversas eram tão extensas que pareciam cerimoniais, pesadas demais para o dia a dia. Desgaste, sugerindo que eram usadas apenas durante reuniões sagradas ou antes da batalha. O artesanato celta era destemidos. Usando a técnica de fundição por cera perdida e martelagem fina, os ferreiros criavam peças que dançavam com a vida, espirais, serpentes, animais entrelaçados num infinito laços. Esses padrões refletiam sua crença no ciclo eterno, na vida, morte, renascimento, e refletiam a mesma energia que percorria suas tatuagens e têxteis. A mesma espiral que um druida poderia pintar em vodu sobre a pele. A inscrição era repetida em bronze no corpo. Mesmo o Celt mais pobre podia usar um pequeno alfinete ou anel. Broos mantinham as capas no lugar. Mas eram frequentemente obras-primas em miniatura, gravadas com nós e incrustadas com esmalte. A elite levou isso ainda mais longe, adornando-se com espelhos, tornozeleiras e brincos. Seus reflexos cintilavam à luz de tochas durante festas e rituais. O metal tornou-se um espelho de identidade, brilhando com ambos artesanato e mito. Os romanos zombavam desses adornos, considerando-os um excesso bárbaro. Muitos posteriormente adotaram desenhos celtas para suas próprias joias. A verdade era inegável. O trabalho em metal celta não era primitivo. Era visionário. Cada peça carregava o pulsar de um povo que acreditava que a beleza tinha poder, que a arte podia guardar a alma. Quando os celtas entravam em batalha, envoltos em xadrez, pele pintados de azul, com conversas reluzentes sob o céu cinzento, eles não lutaram apenas por terra. Lutaram como obras de arte ambulantes. Arte. Cada guerreiro, uma obra-prima de desafio e devoção. Aos Celts, W. Era mais do que um dado. Era um símbolo vivo de transformação. Prepará-lo era uma arte sagrada que beirava a alquimia. No verão, as mulheres colhiam as altas plantas verdes, esmagando suas folhas até virarem polpa. Em seguida, a mistura era fermentada até espumar com um aroma terroso pungente. A pasta, depois de seca e reconstituída, adquiria uma cor azul profunda, quase luminosa. Não se tratava de uma simples arte corporal. Aplicar-vo era uma cerimônia de coragem e conexão com o divino. Antes da batalha, os guerreiros tiravam a roupa até a cintura ou às vezes ficavam nus. Completamente nu, em pé ao redor de uma fogueira enquanto druidas entoavam invocações aos deuses. A pasta azul foi espalhada sobre a pele com cuidado.
Cada espiral, nó e curva escolhidos de acordo com a preferência de cada um. Tribo, ancestralidade e propósito. Algumas marcas eram protetoras, invocando divindades como Tiranis, deus do trovão, ou Morgan, a rainha fantasma da batalha. Outros contaram histórias pessoais, vitórias, juramentos ou a memória de parentes falecidos. O processo foi em parte meditação, em parte transformação. O frio contra a pele quente parecia despertar algo primitivo dentro de si. Enquanto o fogo crepitava e o ar se enchia de fumaça e cânticos, a linha entre homem e espírito tornava-se tênue. Ao amanhecer, os guerreiros pintados pareciam criaturas nascidas de outro mundo, azuis como o céu, brilhando com suor e destino. Os romanos escreveram sobre seu horror e fascínio. Júlio César descreveu os celtas da Grã-Bretanha como tendo uma aparência terrível, com seus corpos azuis brilhando sob a luz da manhã. Sol. Mas o que ele considerava selvageria era, na verdade, um ritual de empoderamento. Vô não apenas decorava, mas consagrava. Lembrava a cada celta que seu corpo não estavam separados de sua terra ou de seus deuses. Pintar-se de azul era reivindicar a união com a terra e o céu. Entrar na batalha não apenas como um soldado, mas como uma oferenda viva. Mesmo depois da chegada dos romanos e do desaparecimento dos antigos escritos, ecos desse ritual persistiram na arte celta, nas espirais esculpidas em pedras antigas, na arte que ainda carrega o mesmo movimento fluido e rítmico. Os celtas podem ter desaparecido na história, mas sua marca azul jamais se apagou. Ela ainda pulsa sob a pele do tempo. Os celtas não apenas usavam cores, eles governavam através delas. Cada matiz tinha um significado. Cada fio, um sussurro de hierarquia e crença. Numa terra sem. De acordo com as leis escritas da moda, a cor era lei suficiente. Usar certos tons era um privilégio conquistado, não escolhido. O manto carmesim do chefe, por exemplo, era mais do que um sinal de riqueza. Ele proclamava linhagem, valor e divindade. Favor. O vermelho era a cor da vida e da batalha, tanto da ferida quanto da vitória. Era. Disseram que usar muito sem merecer era atrair a ira dos deuses. Green, por outro lado, simbolizava fertilidade e paz, a cor de Danu, a deusa da terra. Poetas envoltos em tecido, curandeiros e aqueles ligados aos mistérios da natureza. O azul, antes reservado para tatuagens e rituais sagrados, era usado por druidas e videntes que alegavam ter conhecimento de reinos invisíveis. O dourado, é claro, era a cor de reis, mas o ouro nem sempre era metal. Às vezes era lã tingida com raros açafrão ou adornadas com minúsculas contas de bronze que captavam a luz como orvalho ao sol. Seus corantes provinham da paisagem em si, uma parceria entre arte e meio ambiente. Cascas de árvores, frutos silvestres, líquen e ervas foram utilizados. Esmagadas em pó ou fervidas até virarem uma pasta que manchava o tecido com uma permanência impressionante. Uma mulher poderia. Ela pinta o cabelo de preto com cinzas de pântano ou o tinge de vermelho com frutos silvestres esmagados antes de um festival. Os guerreiros se esfregavam com graxa brilhante ou argila, amplificando sua presença antes da batalha. Um nascer do sol humano contra uma névoa cinzenta. Até mesmo seus animais refletiam esse amor pela cor. Cavalos. Às vezes, eram pintados antes das cerimônias, suas crinas trançadas com fitas e seus pelos pincelados de azul. Ou giz branco. Num mundo onde o divino estava por toda parte, nos rios, nas pedras. Tempestades, a cor tornou-se a forma do culto se comunicar com elas, até chegar a tons vibrantes. Era participar da própria criação, fazer ecoar a vivacidade da natureza de volta aos deuses que a criaram. Quando os enviados romanos chegaram, zombaram do que chamavam de extravagância celta. No entanto, anos mais tarde, esses mesmos romanos importariam corantes e tecidos celtas para seus mercados. As cores vibrantes dos celtas sobreviveram às suas tribos.
Elas mancharam o imaginação da própria Europa muito tempo depois de o W ter desaparecido de sua pele. Entre os celtas, as mulheres não apenas compartilhavam os costumes dos homens, como também os moldavam. Das rainhas. Para as artesãs, sua presença definia a alma visual da sociedade celta. Nos mercados a céu aberto da Gália ou nos vales verdejantes da Irlanda, as mulheres se destacavam, eretas envoltas em vestidos esvoaçantes de linho, tingidas em tons radiantes de açafrão, esmeralda ou vermelho vinho. Seus mantos, presos com broches ornamentados, ondulavam como estandartes de identidade. Cada dobra de o tecido e o brilho do metal falavam de poder, linhagem e arte. As mulheres celtas eram admiradas e temidas por forasteiros por sua feroz independência. Ao contrário de seus homólogos gregos ou romanos, eles podiam possuir propriedades, lideravam guerreiros e até governavam reinos. Sua moda refletia essa autonomia. Uma mulher nobre podia usar vários anéis nos braços, pesados torquês no pescoço e elaboradas tranças feitas com fios de ouro, ou minúsculas contas de bronze. Seu reflexo em um espelho de bronze polido não era vaidade. Era um ritual. Para ela, a beleza era uma forma de poder, uma declaração de que ela era tanto mortais quanto divinas. O cabelo tinha um significado especial. Algumas mulheres, alguns a branqueavam com cal até que brilhasse como a luz do sol. Outros a deixavam fluir selvagem e escura, simbolizando fertilidade e mistério. Os penteados podiam indicar estado civil, identidade tribal ou religião. Devoção. Durante festivais sagrados, as sacerdotisas tecem flores ou penas em seus cabelos. Oferendas a Bride, deusa da inspiração e do artesanato. A aparência era uma invocação. Cada trança, uma oração tornada visível. Perfumes também faziam parte de sua arte. Os celtos misturavam óleos de ervas como tomilho e alecrim com gordura animal para criar bálsamos perfumados. Esses produtos eram esfregados na pele e no cabelo, não apenas para perfumar, mas também para proteção e cura, uma verdadeira harmonia entre corpo e espírito. Até mesmo as joias carregavam significados ocultos, como os pingentes em espiral para a eternidade, broches em forma de pássaro para a transcendência, brincos em forma de crescente para o favor do luar. Os cronistas romanos, meio maravilhados, meio incrédulos, escreveram sobre mulheres celtas cavalgando para a batalha ao lado de seus homens. Mantos esvoaçantes, lanças erguidas, rostos pintados de azul. Eles eram a própria elegância. Envolta em ferocidade, a personificação viva do equilíbrio entre beleza e força. Ser uma mulher celta era ser indomável e divina, uma força que nenhum império, por mais vasto que fosse, poderia compreender ou controlar completamente. Ao amanhecer, quando a névoa pairava baixa sobre os charnecos, e as bandas de música celta preparavam-se para a batalha, não afiando espadas, mas pintando suas almas nus, exceto por suas palavras e mantos. Guerreiros se reuniram ao redor de fogueiras, entoando hinos suaves aos deuses da guerra. Vupaste era passado de mão em mão, fresco, espesso e picante. Eles o espalhavam em seus peitos, rostos e membros, em espirais e sigilos, marcando a si mesmos como armas vivas para um legionário romano que os enfrentasse. Esses guerreiros pareciam menos homens e mais como espíritos evocados da própria terra. A pele azul não era apenas para exibição. Era uma armadura de fé. Os celtas acreditava-se que era possível endurecer a carne, tornando-a insensível à dor. Mais importante ainda, era psicológico. Guerra. Imagine-se em formação, vendo um exército de homens seminus avançando. Névoa, seus corpos brilhando em azul, seus cabelos espetados de limão, gritando guerra. Gritos em uma língua mais antiga que o próprio império. Os romanos escreveram que sua coragem era antinatural. Eles riem da morte, registrou um soldado, como se fosse um banquete. Cada um
A marca da aflição carregava um propósito. Alguns guerreiros pintavam seus rostos com linhas irregulares destinadas a invocar raios. Outros desenhavam círculos para simbolizar o eterno retorno do sol. Antes da batalha, os druidas. Eles os ungiam, abençoando a tinta com cinzas sagradas ou a fumaça de carvalho em chamas. A transformação era total, uma fusão do humano e do divino. Quando partiram, cada homem havia deixado de ser. Ele era simplesmente ele mesmo. Era a personificação de seus ancestrais, de sua tribo, de seus deuses. Os celtas também acreditavam que morrer pintado com tinta branca garantia uma vida após a morte nobre. Cair em batalha sem marcas era vergonhoso, um sinal de que não se havia verdadeiramente oferecido à luta divina. Em azul. Eram ambos belos e aterrorizantes. Artistas e guerreiros em igual medida. Mesmo após a derrota, seus inimigos não conseguiram esquecê-los. Os poetas romanos imortalizaram seus guerreiros azuis, seus fantasmas azuis do norte. As duas manchas persistiam até nos cadáveres como se a tinta se recusou a sucumbir à morte. Através do pigmento e da coragem, os guerreiros celtas conquistaram o que todo homem almeja: imortalidade. Não no corpo, mas na memória e no mito. Por trás da aparência vibrante dos celtas as tatuagens simbólicas representavam uma força orientadora silenciosa, os druidas. Eles não eram meramente sacerdotes, mas filósofos, curandeiros e guardiões da ordem cósmica. Para eles, moda, cor e as marcações não eram mera estética, mas geometria sagrada, a eco visível do mundo invisível. As espirais, os nós e os motivos animais que os corpos e as roupas celtas adornadas refletiam os ensinamentos dos druidas sobre equilíbrio e eterno retorno. Antes de qualquer grande evento, uma coroação, uma colheita ou uma batalha, os druidas abençoavam os corantes e pigmentos. Eles queimavam folhas de carvalho e visco, cantando na língua antiga enquanto a fumaça se espalhava pelo acampamentos. A cor azul W e a matéria carmesim foram santificadas por meio de rituais, acreditando-se que canalizar energia divina para quem as usasse. A tatuagem de um guerreiro poderia ser desenhada pela mão de um druida, cada linha representando o poder de canalizar energia divina, calculada para se alinhar com as fases da lua ou totens ancestrais. Nesse sentido, a arte era a magia e o corpo eram seu altar. Os druidas viam o adorno como um diálogo com a natureza. Ensinavam que o ouro capturava o espírito do sol, a prata personificava a lua e o bronze continha o sopro da terra. Quando um culto se apoderou de um objeto de ouro, o nó que usavam no pescoço não era apenas um adorno para si mesmos. Eles ostentavam uma peça de ordem cósmica, que os prendia. Eles próprios se adaptavam ao ritmo do universo. Até mesmo os corantes das roupas seguiam a mesma lógica. Verde para renascimento, vermelho para transformação, o azul para sabedoria. Nos festivais, os próprios druidas usavam vestes tingidas de branco com giz ou de cinza com cinzas, simbolizando pureza e transcendência. Alguns relatos descrevem-nas tecendo fios de visco nos cabelos ou pintando runas nos braços durante reuniões sagradas. Para os não iniciados, parecia teatral. Para os celtas, era a expressão viva da fé. Por meio de sua influência, cada ato de autoapresentação tornou-se sagrado. Vestir-se, tatuar-se, trançar o cabelo. Tudo isso eram orações em movimento. Uma celta. Um guerreiro não ia para a batalha apenas para lutar. Ele ia para cumprir um dever espiritual. Uma mulher não tecia um manto apenas para se manter aquecida, ela criou um feitiço de proteção e prosperidade. Os druidas. Eles borraram a fronteira entre o mundano e o místico. E, ao fazer isso, tornaram a beleza dos celtas divina. Embora séculos se passaram desde que os celtas se pintavam de azul e envolviam seus corpos em vibrantes tecidos xadrez, a estética nunca desapareceu por completo.
Ela persiste como um fantasma na moda moderna, na arte e até mesmo na cultura nacional. Identidade. Os tartãs da Escócia, os intrincados nós da Irlanda, as tatuagens em espiral dos revivalistas celtas contemporâneos remontam, todas elas, àquelas tribos selvagens que usavam seus trajes tradicionais. Almas na pele. O que os romanos chamavam de barbárie tornou-se um símbolo de orgulho cultural e rebeldia criativa. Aquele azul sagrado dos antigos, encontra ecos hoje em jeans índigo, uniformes da marinha e arte corporal simbólica. Tatuadores modernos ainda utilizam os desenhos em espiral e nós que outrora adornavam guerreiros e sacerdotisas, repetindo inconscientemente as mesmas meditações sobre a eternidade que os druidas sussurravam sob carvalhos sagrados. Cada uma. A torção da linha e a curva da tinta carregam a mesma mensagem. O ciclo nunca termina. O corpo continua sendo uma tela para significados, assim como era há 2000 anos. Celta. Os têxteis também evoluíram, tecendo sua influência no próprio tecido da Europa. Os ousados xadrezes e padrões quadriculados que tribos outrora distintas tornaram-se posteriormente emblemas de clãs, sobrenomes visuais e fio. Mesmo hoje, os padrões xadrez evocam lealdade e pertencimento, suas cores ligadas a família e história. Um simples lenço com estampa vermelha e verde pode carregar isso. Mesmo peso ancestral que o peito pintado de um guerreiro. Os celtas já haviam compreendido isso muito antes do. No mundo moderno, esse estilo pode ser tanto armadura quanto declaração de estilo. Arqueólogos ainda desenterram bronze para falar âmbar. Contas e pedaços de tecido tingido provenientes de sepulturas em pântanos, artefatos que desafiaram a decomposição, assim como o espírito celta. Conquista. Cada descoberta nos lembra que a moda deles era mais do que mera ornamentação. Era identidade cristalizada, uma fusão de corpo, espírito e terra. Hoje, a arte celta é global. De tatuagens a joias e trajes festivos, pessoas em todo o mundo adotam esses elementos ancestrais. Símbolos, espirais de poder, nós de continuidade, cores da vida e da morte para expressar individualidade e conexão. Os celtas podem não ter construído impérios. Mas eles construíram algo muito mais duradouro, uma linguagem visual da liberdade. Seu legado não vive em pedra, mas em pele, tecido e a imaginação de todos aqueles que ainda ousam viver audaciosamente em cores. Nos vales iluminados pela aurora da antiga Iria, onde rios serpenteavam por florestas densas de zimbro e pinheiro, o amor não era uma emoção passageira. Era uma força da natureza, temida e reverenciada. As mulheres das tribos irian sabiam que a paixão podia curar ou destruir. Por isso, aprenderam a controlá-la através de amuletos. Ervas e invocações sussurradas. Não eram bugigangas de superstição, mas instrumentos sagrados de o coração. Símbolos imbuídos de crença, intenção e o pulsar da terra. Ela mesma. Uma garota ira, ao atingir a idade adulta, frequentemente recebia seu primeiro amuleto do amor de sua mãe ou avó. Um pingente de concha esculpida ou bronze polido pendurado em uma tira de couro curtido. E escondido dentro. Seu interior oco era uma mistura de ervas, bagas de zimbro para atrair desejos, absinto para proteção e alecrim triturado para selar fidelidade. Esses amuletos eram usados junto à pele, sob roupas aquecidas pelo calor do corpo. Próprio batimento cardíaco. Acreditava-se que a mistura de suor, metal e ervas despertava o charme, para dar vida ao feitiço. Irians acreditava que toda coisa natural possuía espírito. Uma pedra de o leito do rio pode conter paciência. Uma pena de pomba, ternura. Criar um amuleto de amor era convidar esses espíritos à harmonia, comandá-los suavemente segundo a própria vontade. Para uma jovem que deseja atrair o olhar de um pretendente, um pingente de osso polido em forma de espiral poderia despertar a atração. Pois uma esposa que teme o olhar errante do marido, e não o fio vermelho enrolado em absinto, guardaria contra a traição.
Mas esses encantos eram mais do que magia prática. Eram linguagem. Poemas silenciosos escritos em símbolos e aromas. Cada erva e escultura carregava um significado. História mais antiga que a memória. Zimbro, o fogo da deusa Anzotica. Absinto. A erva amarga da resistência. O sal, purificador da alma. Juntos, eles formaram um léxico secreto do amor conhecido apenas pelas mulheres. Quando o crepúsculo caía e as lareiras brilhavam, as mulheres de Iria sussurram para seus pingentes antes de dormir, confissões de desejo, preces por lealdade ou súplicas por libertação. Acreditavam que os amuletos ouviam, que o bronze absorvia seus desejos e os libertava na noite. Em Airia, o amor não era dito em voz alta. Era vestido, escondido e encantado. A confecção de um amuleto de amor ariano era uma arte que confundia a linha divisória entre artesanato e feitiçaria. Nenhuma mulher se dedicava a isso. Delicadamente. O processo começou com a coleta, um ritual tão sagrado quanto o próprio feitiço. Ao amanhecer, quando o suor ainda pairava nas folhas, as mulheres aventuravam-se descalças na floresta, seu silêncio uma forma de reverência. Eles coletavam ervas conhecidas por seu poder duplo de despertar paixão e repelir a falsidade. Zimbro para o desejo, absinto para a proteção, tomilho para a coragem e selvagem. Hortelã para a clareza. Cada planta era interpelada antes de ser colhida, agradecida por sua